Nesta sessão, vamos estudar as técnicas de redução de variância para os estimadores de Monte Carlo. Os estimadores de Monte Carlo são calculados usando amostras de variáveis aleatórias e, como tal, podem apresentar grande variabilidade. A eficiência destes estimadores pode-se melhorar utilizando técnicas de redução de variância. Existem muitas técnicas de redução de variância, no entanto, vamos estudar apenas 3 dessas técnicas. A técnica das variáveis antitéticas, a importância da amostragem e a variável de controle. Vamos começar por estudar o método das variáveis antitéticas. A ideia subjacente a este método consiste em considerar 2 estimadores de Monte Carlo para o parâmetro de interesse, θ-chapéu e θ-chapéu-linha. Utilizando estes 2 estimadores, constrói-se o estimador das variáveis antitéticas, fazendo a média dos dois. Denotamos este estimador por θ-chapéu índice A. Assim, θ-chapéu-A será um meio de θ-chapéu mais θ-chapéu-linha. O estimador das variáveis antitéticas terá menor variância do que os estimadores iniciais θ-chapéu ou θ-chapéu-linha se a covariância entre estes 2 estimadores for negativa. Repare-se que a variância do θ-chapéu-A é igual a 1/4 da variância do θ-chapéu mais 1/4 da variância do θ-chapéu-linha mais 1/2 da covariância do θ-chapéu. Admitindo que os 2 estimadores iniciais têm aproximadamente a mesma variância, conclui-se que a variância do estimador das variáveis antitéticas é aproximadamente igual a metade da variância do estimador de θ-chapéu mais metade da covariância entre θ-chapéu e θ-chapéu-linha. Se a covariância entre o θ-chapéu e o θ-chapéu-linha for negativa, então podemos mesmo concluir que a variância de θ-chapéu é inferior a metade da variância do estimador θ-chapéu. Ou seja, conseguimos efetivamente obter uma redução da variância. Vejamos um exemplo de como podemos obter um estimador das variáveis antitéticas. Comecemos por considerar o parâmetro θ, que é o integral entre 0 e 1 de g de x dx. Este integral pode interpretar-se como o valor esperado da variável aleatória g de u, sendo u a variável aleatória uniforme com suporte no intervalo 0, 1. Relembre-se que a função densidade da variável aleatória uniforme no intervalo 0, 1 é a constante igual a 1. Logo, a função que estamos a integrar, g de x, na prática, é igual ao produto da função g de x pela densidade da variável aleatória uniforme, uma vez que podemos olhar para g de x como sendo o produto de g de x por 1. Então, podemos considerar como estimador de Monte Carlo de θ a média de uma amostra da variável aleatória g de u, em que u é a variável aleatória uniforme no intervalo 0, 1. Se u é a variável aleatória uniforme no intervalo 0, 1, então 1 menos u é também uma variável aleatória uniforme no intervalo 0, 1. E estas duas variáveis aleatórias são negativamente correlacionadas. De facto, a covariância entre u e 1 menos u é menos 1 sobre 12 avos. Então, podemos considerar outro estimador para θ, ou seja, podemos considerar como θ-chapéu-linha a média de uma amostra da variável aleatória g de 1 menos u. Devemos utilizar a mesma amostra de uniformes, o de 1, o de 2, o de n, quer para construir a amostra da variável aleatória g de u, que utilizamos para calcular θ-chapéu, quer para construir a amostra da variável aleatória g de 1 menos u, que utilizamos para calcular o θ-chapéu-linha. Utilizando estes 2 estimadores, definimos então o estimador das variáveis antitéticas como sendo a média de θ-chapéu mais θ-chapéu-linha, que na prática podemos escrever simplificadamente como 1 sobre 2n vezes o somatório, com i a variar de 1 até n, de g de u de i mais g de 1 menos ui. Podemos garantir que a variância do estimador θ-chapéu-A é inferior à variância do estimador θ-chapéu se a função g satisfizer certas condições.
Ou seja, temos um resultado teórico que estabelece as condições sobre a função G que garantem que o estimador das variáveis antitéticas tem efetivamente menor variância. E o que este resultado diz é que θ chapéu tem menor variância do repetindo, θ chapéu A tem menor variância do que θ chapéu se a função G é contínua, tem derivada de primeira ordem contínua e é estritamente monótona, ou seja, é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Vamos agora estudar a técnica de redução de variância que denominamos por importância da amostragem. Esta técnica assenta, em primeiro lugar, numa manipulação algébrica. Se o nosso parâmetro de interesse é o valor esperado da variável aleatória g de x, em que x é uma variável aleatória com densidade p de x, então o estimador de Monte Carlo natural seria a média de uma amostra da variável aleatória g de x. Recorde-se que, para determinar uma amostra da variável aleatória g de x, primeiro gera-se uma amostra da variável aleatória x, com densidade p de x, e depois aplica-se a função g a cada elemento dessa amostra. No entanto, podemos considerar outro estimador de Monte Carlo para o parâmetro de interesse, observando a seguinte igualdade de integrais. Por definição, o valor esperado da variável aleatória g de x é o integral em d, que é o suporte da variável aleatória, da função g de x vezes p de x. Vamos supor agora que f de x é a densidade de uma variável aleatória que tem o mesmo suporte que a variável aleatória x. Observe-se que o integral em d de g de x vezes p de x é igual ao integral em d de g de x vezes p de x a dividir por f de x vezes f de x. Pois o que fizemos foi multiplicar e dividir a função g de x vezes p de x por f de x, pelo que a função que estamos a integrar é a mesma nos dois integrais. Mas como f de x é uma função de densidade, então este integral, em que a função integranda é g de x vezes p de x a dividir por f de x, tudo a multiplicar por f de x, na prática pode-se interpretar como o valor esperado da variável aleatória g de y vezes p de y sobre f de y, sendo y a variável aleatória com densidade f. Ou seja, o parâmetro θ também se pode interpretar como o valor esperado da variável aleatória g de y vezes p de y sobre f de y, sendo y a variável aleatória com densidade f de y. Reparem que mudei da letra x para a letra y, porque x é a variável aleatória com densidade dada pela função p e suporte em d, enquanto que a variável aleatória y tem o mesmo suporte d, mas tem densidade dada pela função f. Sendo assim, podemos considerar outro estimador de Monte Carlo para θ, que será então a média de uma amostra da variável aleatória g de y vezes p de y sobre f de y. Mais uma vez, recordo que para determinar uma amostra desta variável aleatória, primeiro gera-se uma amostra da variável aleatória y, que neste caso tem densidade f de y, e depois aplica-se a função g de y vezes p de y sobre f de x. Vou agora designar esta função g de y vezes p de y sobre f de y por h de y para facilitar. Designemos este novo estimador por estimador θ chapéu IS, onde IS são as iniciais de Importance Sampling, que é a tradução para inglês de importância da amostragem. O estimador importância da amostragem, θ chapéu IS, terá menor variância do que o estimador inicial θ chapéu se a função de densidade f de y for escolhida de modo que a função quociente h de y, que na prática é o nosso g de y vezes p de y sobre f de y, seja aproximadamente uma constante. De facto, se esta função for aproximadamente uma constante, quando fazemos variar amostras da variável aleatória y, o valor do estimador de Monte Carlo não varia muito, porque os termos
G de y vezes P de y sobre F de y, tomam sempre aproximadamente o mesmo valor, qualquer que seja o y. Deste modo, os valores deste estimador são pouco sensíveis às amostras utilizadas, ou seja, o estimador apresentará efetivamente menor variância. Esta observação dá-nos uma pista de como devemos procurar a função de densidade f de y. Porquê? Porque o quociente G de y vezes P de y sobre f de y será aproximadamente constante se os gráficos da função do numerador, que é G de y vezes P de y, e do denominador, que é f de y, forem linhas aproximadamente paralelas. Então, a abordagem gráfica seria desenhar o gráfico da função G de y vezes P de y e depois desenhar o gráfico de diferentes funções de densidade, de modo a encontrar a função de densidade f de y, cujo gráfico melhor se aproxima do gráfico de G de y vezes P de y. E estou a falar numa aproximação no sentido de terem gráficos o mais paralelos possível. Na prática, a função de densidade f, que em geral se costuma utilizar quando queremos aplicar o método da importância da amostragem, é a função que resulta de multiplicar primeiro a função de densidade inicial, o nosso p de x, por e elevado a tx, e depois dividir tudo por m de t. A divisão por m de t faz-se para que f de x seja uma função de densidade. Na prática, vamos denotar esta função f por f índice t, porque na prática o f depende do parâmetro t. Para que o f de x ou f índice t de x seja uma função de densidade, o seu integral no suporte tem de ser 1. Isto verifica-se se fizermos o m de t igual ao integral no suporte da função e elevado a t de x vezes p de x. E, portanto, deste modo, sabemos qual é o m de t que devemos utilizar em cada situação. Consideramos f a depender do parâmetro t e depois na prática o que se faz é escolher o t de modo que os gráficos de g vezes p e f sejam o mais paralelos possível. A vantagem de utilizar esta função de densidade é que na maior parte dos casos as densidades p de x e f de x são as mesmas a menos de alteração dos parâmetros. Ora, por exemplo, se p de x é a densidade da variável aleatória exponencial de parâmetro lambda, então ft de x é também a densidade de uma variável aleatória exponencial, mas neste caso de parâmetro lambda menos t. No caso da variável aleatória binomial, f índice t continua a ser a densidade de uma binomial, mas a probabilidade de sucesso passa de p para 1 menos p a dividir por p vezes e elevado a t mais 1 menos p. Finalmente, quando p é a densidade da variável aleatória normal de parâmetros μ e sigma quadrado, ft de x continua a ser a densidade de uma normal, com a mesma variância sigma quadrado, mas o valor esperado altera-se para μ mais sigma quadrado t. Vamos agora passar ao último método de redução de variância que estudamos, para os estimadores de Monte Carlo. Este último método que vamos estudar designa-se por estimador com variável de controle. O ponto de partida é um estimador de Monte Carlo centrado, ou seja, um estimador tal que o valor esperado do θ-chapéu seja igual a θ. Depois consideramos um outro estimador, não necessariamente um estimador do nosso parâmetro de interesse θ. Este novo estimador vamos denotar por C e vamos admitir que tem valor esperado μ. O estimador da variável de controle, que vamos denotar por θ-chapéu índice C, vai ser igual a θ-chapéu menos beta vezes C menos μ. Para já, vamos olhar para o beta como se fosse uma constante. A primeira conclusão que podemos tirar é que
Como o valor esperado de θ chapéu é igual a θ e o valor esperado de C é igual a μ, concluímos que o estimador θ chapéu C é um estimador centrado de θ, ou seja, o valor esperado do θ chapéu C é igual a θ. Por outro lado, a variância do θ chapéu C vai ser igual à variância do θ chapéu mais beta quadrado vezes a variância de C, menos 2 vezes beta vezes a covariância entre o θ chapéu e o C. Prova-se analiticamente que o estimador de Monte Carlo com variável de controle tem variância mínima quando escolhemos beta igual à covariância entre θ chapéu e C a dividir pela variância de C. Se considerarmos este beta no estimador da variável de controle, a variância será então igual a 1 menos ρ² vezes a variância de θ chapéu, sendo ρ² o coeficiente de correlação entre θ chapéu e C. As contas que permitem derivar esta igualdade vão estar no slide seguinte. Como o coeficiente de correlação toma valores entre -1 e 1, concluímos da expressão da variância do θ chapéu C, que a variância do estimador com variável de controle, concluímos que a variância do estimador com variável de controle será menor que a variância do estimador de Monte Carlo inicial se ρ² estiver próximo de 1. Mais ainda, se o ρ² fosse igual a 1, a variância do θ chapéu C efetivamente seria 0. Assim, na prática, utilizamos sempre para beta o quociente entre a covariância do θ chapéu e o C e a variância de C, ou seja, utilizamos sempre o beta que minimiza a variância do estimador, com a variável de controle, pelo que a sua expressão passa a ser, na prática, θ chapéu menos a covariância do θ chapéu e o C a dividir pela variância do C a multiplicar por C menos μ. Neste slide apresentam-se ainda os cálculos da variância do θ chapéu C quando se considera o beta que minimiza a variância. Por último, devo referir que, em geral, não conseguimos determinar um valor analítico para beta, ou seja, para a covariância entre θ chapéu e C, pelo que na prática também se utiliza um estimador de Monte Carlo para estimar beta. Para terminar esta sessão, vamos fazer uma pequena aplicação prática do método das variáveis antitéticas para a redução de variância. O nosso objetivo é estimar o valor esperado de g de x, sendo x a variável aleatória exponencial de parâmetro 3 e g a função é elevado a menos x². Vamos começar por fazer a estimação usando o estimador mais imediato, ou seja, fazemos a média de uma amostra da variável aleatória g de x. Depois, estimamos outra vez o parâmetro aplicando a técnica das variáveis antitéticas. Na prática, vamos começar por aplicar o método da transformação inversa para gerar uma amostra de x, ou seja, xi vai ser igual a 1 menos 1 sobre lambda vezes o logaritmo de u de i, onde o lambda no nosso caso é 3 e o u de i é uma observação da variável aleatória uniforme no intervalo 0, 1. De seguida, aplicamos ao xi a função g. Obtemos assim uma amostra da variável aleatória g de x, ou seja, g de x1, g de x2, g de xn. E utilizando esta amostra fazemos a média e determinamos o θ chapéu. De seguida, determinamos uma amostra y, que vai ser igual a menos 1 sobre lambda vezes o logaritmo de 1 menos o i. Ou seja, estamos a aplicar a transformação inversa da distribuição exponencial para obter outra vez uma amostra da variável aleatória x, mas neste caso aplicamos a função inversa à variável aleatória 1 menos o i, e deste modo estamos a gerar uma amostra y1 até yn. De seguida, fazemos então a média da variável aleatória da amostra g de y1, g de y2, g de yn e determinamos a média.
Ora, essa média vai ser o nosso estimador teta-chapéu-linha. Por fim, faz-se a média do teta-chapéu e do teta-chapéu-linha e vamos obter então o nosso teta-chapéu-A, ou seja, o estimador das variáveis antitéticas. Vamos então ver a implementação deste exemplo no R. Começo então por mostrar o algoritmo e, portanto, o que vamos fazer é a aplicação do método das variáveis antitéticas para redução de variância na estimação de Monte Carlo, do parâmetro θ, que é o valor esperado do e elevado a menos x², sendo x uma variável aleatória exponencial com lambda igual a 3. Vamos começar por fixar a dimensão das amostras que vamos gerar, eu estou a fazer n igual a 1000, e agora vou definir dois vetores vazios, onde irei depois colocar as amostras. O primeiro vetor estou a chamar x, e aqui vou colocar uma amostra da variável aleatória x, aplicando a função inversa da exponencial a uma amostra de uniformes, e o y vai também ser na prática uma amostra da variável aleatória x, mas agora aplicando a função inversa da exponencial a uma amostra de 1 menos 1i. Ou seja, na prática uso as mesmas uniformes para x e para y, mas para x uso a uniforme direta e para y uso 1 menos a uniforme. Defino aqui o lambda, que neste caso é igual a 3, que é o parâmetro da exponencial, e defino também a nossa função g, portanto o g é uma function de uma variável que é x, e o que esta função faz à variável é, o resultado será e elevado a menos x². Depois fazemos um ciclo for, com i a variar de 1 até n, e este ciclo for destina-se a preencher os vetores x, o vetor x e o vetor y, e em cada iteração o que fazemos? Geramos uma uniforme, a seguir aplicamos a função inversa da exponencial de parâmetro 3 a esta uniforme e temos o nosso A. A seguir aplicamos a nossa função g ao A e temos então a primeira, digamos, observação da variável aleatória x, ou o primeiro elemento da amostra. Simultaneamente, vamos preencher o vetor y, e para preencher o vetor y, o que fazemos é aplicar a função inversa da exponencial, agora não a u, mas a 1 menos u. A seguir, aplicamos a função g a este b que terminamos deste modo. Terminado este ciclo for, o que nós vamos obter, o que nós temos é uma amostra da variável aleatória g de x com x gerada a partir de uniformes e uma amostra da variável aleatória x, mas agora em que o x é gerado a partir de 1 menos a uniforme. Fazemos a média de x e isto é o nosso estimador e obtemos o valor do nosso estimador θ-chapéu. De seguida, calculamos também de imediato o seu desvio padrão. E o desvio de padrão, como já sabemos, é 1 sobre n vezes a raiz quadrada da soma dos desvios da variável aleatória relativamente à média. E a seguir chamamos o desvio padrão. Fazemos o mesmo para a variável aleatória y, ou seja, calculamos a média do y, em que o y é outra amostra da variável aleatória g de x, mas agora utilizando 1 menos a uniforme, e isto será o nosso estimador θ-chapéu-linha. Pedimos o valor do θ-chapéu-linha e finalmente fazemos a média do θ-chapéu com o θ-chapéu-linha e isso será o nosso estimador θ-chapéu-A. Vamos começar por colocar o nosso algoritmo no R para calcular já o valor dos estimadores. E, portanto, se corrermos este algoritmo, o que nós obtemos é o nosso θ-chapéu, que é 0.8413, o desvio padrão correspondente, 0.121, o estimador θ-chapéu-linha, que deu 0.861, portanto não é muito diferente do θ-chapéu, como seria de esperar, e finalmente, fazendo a média dos dois, temos o nosso θ-chapéu-A,
que é 0,8515. Voltemos então ao algoritmo para ver a última parte e na última parte o que nós vamos fazer é calcular, o objetivo é calcular a variância do estimador θ-chapéu A para comparar com a variância do estimador θ-chapéu inicial. Ora, para calcular a variância do θ-chapéu A, o que nós fazemos é, calculamos a variância do θ-chapéu, utilizando a fórmula da variância do estimador de Monte Carlo. Calculamos a covariância entre o θ-chapéu e o θ-chapéu linha, utilizando a fórmula da covariância entre o θ-chapéu e o θ-chapéu linha, e depois para determinar a variância do θ-chapéu A, nós já sabemos que a variância do θ-chapéu A é o meio da variância do θ-chapéu mais o meio da covariância entre o θ-chapéu e o θ-chapéu linha. Aplicamos à variância do θ-chapéu A a raiz quadrada e então o que temos imediatamente é o desvio padrão do θ-chapéu A. Vamos então ver os resultados finais no R. Portanto, adicionando o resto do algoritmo, temos então, vou mandar correr tudo. E agora o que nós vamos obter aqui é uma pequena tabela onde temos, primeiro, o valor do θ-chapéu, 0,8457. Depois temos o correspondente desvio padrão, 0,01. A seguir apresento o resultado do θ-chapéu A, 0,8536, que obviamente não é muito diferente do θ-chapéu. E de seguida, o desvio padrão deste estimador das variáveis antitéticas. E efetivamente, se compararmos o desvio padrão do nosso estimador inicial θ-chapéu com o desvio padrão do estimador das variáveis antitéticas, verificamos que efetivamente o desvio padrão do estimador das variáveis antitéticas é inferior ao desvio padrão do θ-chapéu. E isto verifica-se efetivamente porque a função G que nós estamos a utilizar está nas condições do resultado teórico que vimos, ou seja, a função G é efetivamente estritamente monótona e isso dá-nos a garantia de que há uma redução de variância quando consideramos o estimador das variáveis antitéticas.